Notícias ao vivo na Rádio Boca de Litro. Meus amigos de Barra do Corda, boa tarde. Aqui é o blogueiro Estácio Brito. Hoje é terça-feira, 28 de março. Eu quero falar um pouquinho de política e de gestão. Política e gestão, certo? Ontem a senhora me topou ali no Bela Vista. Ela disse assim: nunca mais você gravou um áudio? Eu disse: amanhã eu gravo o áudio. E hoje eu vou gravar esse áudio. Ouçam atentamente o que eu vou falar aqui hoje. É como eu sempre digo, se faz necessário, vez outra. Às vezes a gente nem quer, mas tem pessoas em Barra do Corda, da oposição, que obrigam a gente a falar. Obriga a gente a falar algumas verdades que precisam ser ditas, que precisam ser relembradas. Peço até que escutem, ouçam esse áudio na velocidade 1, viu? Não acelere não, porque meu tom de voz ajuda melhor a compreender. Meus amigos, quando o prefeito Rigo assumiu a prefeitura de Barra do Corda no dia 1º de janeiro de 2021, em meio àquele cenário de destruição deixado pelo então prefeito Eric Costa, cenário de destruição, a infraestrutura de Barra do Corda foi deixada como uma das piores dentre os 217 municípios do Maranhão. Isso é público, isso é fato, isso é notório. Quando o prefeito Rigo assumiu a prefeitura, recordo-me de uma reunião que ele fez com os secretários, e ele, depois de realizar um levantamento juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, isso lá no início do mandato dele, ele sentou, bastante preocupado naquele início de mandato, porque não era um bairro que foi deixado com buracos, com ruas intrafegáveis. Foi a cidade toda e a zona rural. E eu me recordo de uma reunião que ele disse: serão necessários 150 quilômetros de asfalto para nós recuperarmos a infraestrutura de Barra do Corda. E nesses 150 quilômetros, que a gente pode chamar de pavimentação, inclui asfalto e inclui calçamento com pedra, cateté e bloquetes. Agora eu quero perguntar uma coisa aqui para as pessoas de Barra do Corda. Em 2 anos e 3 meses de mandato, repito, o Rigo está prefeito de primeiro mandato. O Rigo não está sendo prefeito de segundo mandato. Em 2 anos e 3 meses de mandato, tem condição de um prefeito recuperar tudo aquilo que foi destruído pelo anterior durante 8 anos? Alguém pode me responder isso aqui? O prefeito não pode chegar e meter a cara para fazer uma obra sem licitar. Tem que licitar, tem que esperar prazo, é as empresas concorrendo para poder saber quem ganha a licitação. Depois tem empresa que recorre, né? Porque acha que deveria ganhar a licitação e quem ganhou foi a outra. Isso quando vem concluir já se passa 3 meses, 2, 3 meses. Quando a gestão ela é comprometida, como é o caso, e quando ela avança para que as melhorias cheguem em tempo hábil, até os processos acabam correndo também mais rápido. Agora deixa eu deixar aqui uma coisa bem clara, principalmente para alguns membros da oposição que precisam ouvir isso. Em apenas 2 anos e 3 meses de mandato, Rigo Teles já colocou em Barra do Corda mais de 70 quilômetros de pavimentação. 7714, né? O Rigo já colocou quase que a metade daquilo que se faz necessário colocar, que são aproximadamente 150 quilômetros de pavimentação. E repito, essa pavimentação inclui asfalto e também inclui ruas que já receberam e outras que irão receber pedras com bloquetes e cateté. E outras que irão também receber asfalto. Mas até o presente momento, mais de 70 quilômetros ele já colocou. Entre 70 a 75 quilômetros. Se o ex-prefeito de Barra do Corda, quando estivesse no comando da prefeitura, alguém disse assim: mas tem que citar o nome do Eric. Tem, gente! Ele foi prefeito da cidade.
Ele passou 8 anos sem colocar um prego numa barra de sabão. Todo mundo sabe disso. Senhores, eu quero pedir para vocês. Qual foi a rua em Barra do Corda? Qual foi a rua em Barra do Corda que o prefeito Eric deixou viável para a trafegabilidade de carros e motos, até de bicicleta, até para andar a pé? Qual foi a rua que ele deixou? Digam para mim qual foi a rua que ficou, para dizer assim, não, essa aqui ficou em perfeitas condições, que ele deixou. Qual foi? Qual foi o porte em Barra do Corda que aquele cidadão deixou uma lâmpada? Qual foi o porte? Uma lâmpada de iluminação pública. Qual foi? Rigo Teles, em 2 anos e 3 meses de mandato, está com 80% da cidade e da zona rural com iluminação pública. Em apenas 2 anos e 3 meses. O Eric passou, foi 8 anos cobrando iluminação pública, sendo que a dona de casa, o dono da casa, tinha que colocar uma lâmpada instalada na porta de casa, consumindo sua própria energia, para poder não ficar às escuras, para poder sentar pelo menos na porta à noite, para bater papo com o vizinho, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Tinha algum setor de iluminação pública no tempo do Eric que você poderia reclamar? Por que não se vê o povo da Barra do Corda reclamando por iluminação pública agora? Porque tem. Quem foi que colocou? Gestão Rigo Teles. Agora, querer colocar na cabeça de algumas pessoas que o Rigo tem que pavimentar a Barra do Corda todinha em 2 anos e 3 meses, isso é coisa de oposição que passou 8 anos na prefeitura. Uma parte dela batendo palma para um prefeito da época que nada fazia, e o prefeito lá, com as pouquíssimas vezes que ia no gabinete da prefeitura, que vivia mais Imperatriz, né, viajando para outras cidades, e a cidade se acabando aqui. Portanto, meus amigos, em apenas 2 anos e 3 meses de mandato, Rigo Teles já entregou 5 escolas reformadas e modernizadas, ambientes dignos de aplausos. Eu quero que um prefeito do Maranhão, dos outros 216 municípios, chame Rigo Teles para um desafio para dizer: Rigo, vem aqui para dizer se tuas escolas são mais bonitas do que a minha, aqui na minha cidade. Não aparece um prefeito para desafiar o Rigo. A escola Deusdete Cortez Vieira da Silva, aqui do lado da UPA, dá orgulho de se entrar dentro dela. Parece coisa de capital. Acho que nem capital existe escola daquele nível. O delegado da Polícia Rodoviária Federal visitou a escola Enoque Vieira. Quando ele entrou, ele disse: o que é isso em Barra do Corda? Almeida Neto, lá de Caxias, que é o mesmo delegado da PRF daqui. Ele disse: em Caxias, que dá 2 Barra do Corda, não existe escola nesse padrão. Caxias, senhores, dá 2 Barra do Corda. Ele disse que não existe escolas em Caxias com o padrão das escolas da gestão Rigo Teles. E tem mais escola para ser entregue: Maria Safira na Vila Naí, a escola da Três Lagoas do Manduca, da Cajazeira BR e muitas outras, do Barro Branco e muitas outras. É porque eu não consigo lembrar aqui de tudo. Os postos de saúde, todos reformados. E o que é a oposição que passou na prefeitura 8 anos? O que é que ela tem para apresentar dos 8 anos que ela passou? O que é que ela tem para apresentar? Nada. O que ela tem para apresentar é a escola Aurora Falcão, que ela deixou abandonada ainda na metade do mandato. Deixou abandonada e está respondendo a ação penal na Justiça Federal. O Ministério Público Federal pedindo condenação. É a creche da Vila Mariana que deixaram abandonada, sequer terminaram. Não conseguiram, senhor, marcar uma solenidade durante 8 anos de mandato. Isso é vergonhoso, isso é feio, passar 8 anos de mandato e não ter uma foto sequer descerrando uma fita para reinaugurar ou para inaugurar uma escola. Isso é vergonhoso, vergonhoso. Passar 8 anos no comando da prefeitura de Barra do Corda e não ter tido a decência de inaugurar pelo menos uma pequena sala de aula que a gente possa colocar dentro dessa sala de aula a mesa de um rezador.
Ah, mas o Rigo está fazendo porque tem precatória do Fundef. Não, o Nenzinho fez 400 salas de aula sem precatória do Fundef. O Rigo está fazendo é porque o Rigo tem o sangue do Nenzinho nas veias dele. Escola no vidro, janela de vidro, porta de vidro, climatizadas, piso de shopping, senhores. Piso de shopping, não estamos falando de cerâmica não, é piso de shopping. Vamos lá para vocês olhar. Escola com biblioteca, escola com sala de computação. Deusdete Vieira da Silva aqui com sala de descanso para as crianças. Toda climatizada, senhores. Quadras cobertas. Coisa de primeiro mundo, que o professor entra e sente gosto, que o aluno entra e pensa que está no outro mundo. O que a oposição tem para mostrar em Barra do Corda? Eu não estou falando de uma oposição que passou um ano na prefeitura, não é isso. Como foi o caso do seu Bena, que passou só um ano na prefeitura. Eu estou falando de uma oposição que foi 8 anos no comando da prefeitura de Barra do Corda, fazendo o quê? O que fizeram? Nada. Não fizeram nada. Me mostre um folder da semana do aniversário de Barra do Corda, durante os 8 anos que vocês passaram na prefeitura. Me mostre um folder em que possa comprovar que vocês inauguraram obras durante 8 anos na semana do aniversário de Barra do Corda. Não tem. Porque nunca tiveram responsabilidade na prefeitura de Barra do Corda durante os 8 anos que lá passaram. Todos sabiam qual era a intenção naqueles 8 anos que passaram na prefeitura de Barra do Corda. Sabe qual era a intenção? Foi o que a procuradora do Ministério Público Federal disse numa denúncia perante a Justiça Federal. Que o então prefeito de Barra do Corda, senhor Eric Costa, quem diz isso aqui é uma procuradora do Ministério Público Federal, não é Judas que está dizendo não. A procuradora do Ministério Público Federal disse que eles tinham o hábito de praticar corrupção dentro da prefeitura de Barra do Corda. Isso é pesado, gente. Isso é forte. Quem está dizendo isso aqui não é o seu João. Quem está dizendo isso aqui não é a dona Maria. Quem está dizendo isso aqui não é o político do lado A nem o político do lado B. Quem está dizendo isso aqui é uma procuradora do Ministério Público Federal que disse, numa denúncia, que o ex-prefeito de Barra do Corda, quando estava na prefeitura, tinha o hábito costumeiro, ainda usou essa palavra, costumeiro, de praticar corrupção dentro da prefeitura. Colocou esse hábito como modo de vida, disse a procuradora. E como é que essa oposição vem falar do Rigo? Como é? O cara que em 2 anos e 3 meses já colocou mais de 70 quilômetros de pavimentação, colocou metade daquilo que já precisa. E continua trabalhando, continua lutando, viajando para Brasília, viajando para São Luís em busca de mais recursos para poder continuar os serviços de reestruturação da infraestrutura de Barra do Corda. Portanto, meus amigos, encerro esse meu áudio dizendo aqui: o que foi que a oposição fez em Barra do Corda quando esteve na prefeitura? A não ser praticar aquilo que a própria procuradora do Ministério Público Federal disse que o ex-prefeito praticou quando estava no poder. Salvo engano, a procuradora Thalita, se não estiver aqui esquecendo do nome dela, mas vou pesquisar o nome dela. Tá lá a denúncia do Ministério Público Federal, tá lá. Isso é pesado. Tinha como hábito de vida praticar corrupção na prefeitura de Barra do Corda, disse a procuradora da República, do Ministério Público Federal. Isso é vergonhoso, isso é indecente, isso é imoral. Um abraço, gente. Que Deus continue nos abençoando. Avante, Rigo. Continue recuperando Barra do Corda. Você ainda tem muito a fazer por essa cidade. Que Deus nos abençoe. Se ligue na frequência, na melhor da cidade. Rádio Boca de Vidro.